Antes de eu separar aqui o texto. Aí. Então vamos nessa. Vou separar um texto. Eu trouxe um texto aqui. A gente vai dar uma olhadinha rápida. Depois um vídeo também curto. E depois a gente conversa se tiverem alguma dúvida. Né? Hoje a gente não vai ter uma aula assim extensa, né? Mas de qualquer modo teremos uma oportunidade de conversar. Então está chegando aí o texto. O início, acho que eu não comentei isso na outra aula, mas esse para além do eurocentrismo já, né, já nos dá uma indicação de que do que a gente está falando e tal. Então vamos ao texto. A colonização alterou dramaticamente o modo de vida das populações da África subsaariana. A gente já sabe, nós vimos na aula anterior, né, o que é a África subsaariana, o que é a África do Norte, a África subsaariana. Em primeiro lugar, foi o colonizador que trouxe o conceito de africano, que não existia até então. Antes da colonização, os diferentes povos da África se identificavam como pertencentes a diferentes sociedades, reinos ou grupos tribais, e não em relação ao continente. Isso é muito importante, né? Como estudamos em história, por exemplo, na colonização operada pela Europa, né, misturou essas diferentes etnias que chegaram nas Américas escravizadas. Né? Em segundo lugar, promoveu o despovoamento da África, com o envio de grandes contingentes populacionais para além mar, principalmente para o trabalho escravo nas colônias europeias na América. Em terceiro lugar, o colonizador impôs uma identidade artificial vinda de fora, mas não soube reconhecê-la após a independência das ex-colônias. Pelo contrário, ao africano foi associado o estereótipo de primitivismo, como era impropriamente representada a África subsaariana, antes da chegada dos primeiros exploradores portugueses. Nesse sentido, o filósofo estadunidense Lewis Gordon comenta o seguinte, antes da gente ver aqui a citação do Gordon, fazer um comentário, que é a ideia do primitivo, né, essa coisa da ideia do primitivo, como atrasado, inferior, né, fortalecida, na verdade, fortalecida, a gente também pode pensar a palavra primitivo como originário ou primevo, né? Esses povos, então, ao contrário do que a gente possa imaginar, né, eles são os povos que têm um pensamento originário, né? Eles não são nada de atrasados, são os pensamentos iniciais, né? Então a gente pode, por isso que hoje em dia é reivindicado, né, que a filosofia pode não ter nascido na Grécia, ela pode ter sido sistematizada na Grécia, mas não nascido na Grécia. Então vamos ver o que o Gordon nos diz aí. A escala das rotas de comércio na África antiga, até a era das explorações, as grandes bibliotecas localizadas em lugares como Tumbuktu ou o antigo Império Songhai, e as cidades que receberam os soldados e mercadores portugueses nas costas da África sugerem uma África muito diferente daquela predominante depois de 300 anos, confiscando o seu mais precioso recurso, a população. Um recurso humano, né, que é a preciosidade africana, né, que a gente vai ver aqui na continuação do texto. Um dos grandes problemas filosóficos após a independência dos países africanos, portanto, era definir o que conta e o que não conta como filosofia africana. Aí ele vai agora, a partir de agora, ele vai dar alguns caminhos, né, algumas áreas da filosofia africana. Então, a primeira aqui ele vai falar da etnofilosofia. Foi uma das primeiras e principais correntes da filosofia africana no século XX. Para os etnofilósofos, o pensamento africano marca sua especificidade em relação ao europeu, buscando dialogar com a sabedoria popular, provérbios, máximas, contos, lições de sabedoria, etc. Principalmente a sabedoria nas sociedades tribais. Então a gente pode observar que os estudos, né, a respeito de um resgate do pensamento africano, filosófico africano, né, são recentes, né, e nos revelam um aspecto da filosofia africana que a diferencia da filosofia ocidental europeia. Né? Enquanto a filosofia europeia ela universaliza, né, as coisas, a filosofia africana ela particulariza, ela regionaliza, né? Ela procura respeitar as especificidades de cada grupo. Então, a gente vai ver isso, né, quando ele fala assim, os provérbios, as máximas, os contos, as narrativas, né, lições de sabedoria. Né?
Isso é uma valorização do regionalismo, né? As críticas à etnofilosofia não foram poucas. O empreendimento etnofilosófico esbarrava no fato de que as sociedades tribais das quais emanaria uma suposta sabedoria popular eram sociedades ágrafas, isto é, não possuíam escrita. Nesse sentido, não havia como alcançar uma interpretação africana em estado puro, anterior às influências exercidas pelos colonizadores europeus. Além disso, a etnofilosofia era criticada por tornar uma filosofia um saber tão diferente do que tradicionalmente conhecemos como filosofia, que de modo algum poderia ser considerado filosófico. A cultura oral, por exemplo, né, é desconsiderada. E esse também é um dos motivos pelos quais não temos contato com esse saber mais particularizado da filosofia africana. E tem uma figura entre os africanos, né, que é a figura que seria o que corresponderia ao Rapsode grego, que é o griot. O griot africano é aquele responsável por contar as histórias, presentificar o passado. É ele que traz toda a sabedoria, né, como ele falou aí logo em cima, né, esses provérbios, máximas, contos, lições de sabedoria, né, o griot traz consigo e ele ensina, né, para ele é o professor, vamos dizer assim, né, mais sábio, né. Uma versão um pouco diferente da etnofilosofia, ele agora vai falar um outro ramo, né, da filosofia africana, é expressa pela escola da sagacidade filosófica ou sabedoria filosófica. Próxima página. Espera aí, aumentar aqui. Aqui. Enquanto a etnofilosofia se debruça sobre a linguagem em busca de uma visão de mundo subjacente a discursos não propriamente filosóficos, a escola da sagacidade filosófica busca identificar alguns indivíduos como representativos de sua cultura e dessa visão de mundo africana. É o que comenta o filósofo queniano Henri Odera, Oruka. Então, assim, só para, como eu falei, a questão do griot, né? Nas comunidades tem, você já deve ter ouvido falar, aquela pessoa, aquele senhor, aquela senhora, né, que faleceu, é uma biblioteca ambulante, ela carrega uma sabedoria, né, com ela, então, né, todos os conhecimentos, né, ela vai levar com ela, a não ser que ela tenha passado isso de uma forma, né, na contação, na narrativa, na sabedoria, né. Em qualquer cultura, as celebradas realizações do pensamento consistem nas ideias de seus sábios, cientistas, poetas, profetas, filósofos, estadistas, moralistas. Podemos pensar na glória da cultura grega, por exemplo, sem pensar em figuras como Platão, Aristóteles e Demócrito? Quem teria alguma coisa significativa a dizer sobre a civilização e a cultura britânicas sem ter em mente figuras como William Shakespeare, Francis Bacon, John Locke, Winston Churchill? Sem as ideias dessas pessoas, a cultura britânica seria uma cultura de suínos e não de mentes. Em nosso próprio continente, a África, certas mentes recentemente apareceram e parecem permanecer símbolos de luzes intelectuais da cultura africana moderna. E aí eu vou falar, os nomes são bem complexos aqui para pronunciar. Figuras como Nkrumah, Nyerere e Senghor deram formas e expressões especiais à cultura africana moderna, ainda que uma cultura política. No campo da literatura e da erudição, em geral, temos Chinua Achebe, Yole Soyinka e Willie Abraham no Oeste, Yokto Bitek e Ngugi Yathothogin, é difícil, Chog, Ali Mazuri, no leste. Essas figuras são símbolos das luzes intelectuais das culturas africanas modernas. Naturalmente, haverá muitas outras. Então, o autor procura revelar para a gente a importância de pensadores para a sua própria cultura, né? Quando mencionamos os gregos, né, os britânicos, para falar sobre os africanos, né? Então, estou falando que existem as figuras importantes na cultura deles, né? Que vai colocar em proeminência, né, o pensamento filosófico, né? Outra vertente da filosofia africana, uma terceira, é conhecida como filosofia profissional, e se define como filosofia com base no modelo europeu. Isso não significa que os pensadores ligados a essa corrente sejam apenas comentaristas de autores europeus, mas sim que usam os conceitos e as formas de análise da filosofia europeia para refletir sobre diversos aspectos da realidade africana, né?
Um exemplo disso é o trabalho do filósofo Kawazi Viredu, nascido em Gana e professor na Universidade de Ibadan, na Nigéria. Viredu desenvolve um estudo sobre o conceito de verdade na língua Akan, de um povo nativo de Gana. Então, esses três aspectos da filosofia africana que nós vimos aqui, né, elas podem. A gente vai encontrar reflexos dessas filosofias na filosofia europeia. A gente vai ver agora um vídeo que trata de um conceito que vocês devem ter ouvido falar já, que é Ubuntu, que é um conceito, uma cosmovisão africana que carrega uma filosofia, né? Enquanto eu vou aqui separando o vídeo, né, se alguém quiser fazer um comentário ou fazer uma pergunta, pode fazer. Ou faça. Professor, eu que cheguei agora há pouco, perdão pelo atraso. Tranquilo. Deixa eu ver se entendi. Essas três filosofias que você citou têm como base a filosofia europeia ou só a filosofia profissional? Não, é só a filosofia profissional que se baseia. Ela se baseia em filósofos europeus para olhar para a realidade africana. As outras duas são africanas mesmo. Beleza, obrigado. Tranquilo? Tranquilo. Beleza, deixa eu pegar aqui o vídeo pra gente. Aí vocês me digam aí se tá legal o som ou não. Peraí. O conceito chama Ubuntu. É bem interessante. Pera. Deixa eu fechar meu microfone. A ética Ubuntu. Ubuntu vem de duas línguas do povo Bantu, Zulu e Shona, que habitam o território da República da África do Sul, o país de Mandela. Do ponto de vista filosófico e antropológico, Ubuntu retrata a cosmovisão do mundo negro africano. É o elemento central da filosofia africana que concebe o mundo como uma teia de relações entre o divino Nzambe, a comunidade dos seres humanos e a natureza. Esse pensamento é vivenciado por todos os povos da África negra tradicional e traduzido em todas as suas línguas. A origem do Ubuntu está na nossa constituição antropológica. Pelo facto da África ser o berço da humanidade e das civilizações, bem cedo, os nossos ancestrais desenvolveram a consciência ecológica entendida como pertença aos três mundos, dos deuses e antepassados, dos humanos e da natureza. Como elemento da tradição africana, o Ubuntu é reinterpretado ao longo da história política e cultural pelos africanos e suas diásporas. Nos anos que vão de 1910 a 1960, surge associado ao panafricanismo e afirmação da negritude. São esses dois movimentos filosóficos que ajudaram a África a lutar contra o colonialismo e obter as suas independências. África. Desde 1990, a palavra vem sendo usada por muitas personalidades africanas, como o grande Nelson Mandela, quando dizia respeito, cortesia, partilha, generosidade, confiança, desprendimento. Uma palavra pode ter muitos significados. Tudo isso é o espírito do Ubuntu. Ubuntu não significa que as pessoas não devam cuidar de si próprias. A questão é, você vai fazer isso de maneira a desenvolver a sua comunidade, permitindo que ela melhore? O conceito do Ubuntu inspira além fronteiras africanas e indica uma forma de tratar o semelhante como o melhor caminho para a humanidade. A verdade é que o Ubuntu se opõe à discriminação, seja contra homossexuais, mulheres ou raciais. Eu sou humano e a natureza humana implica compaixão, partilha, respeito, empatia. Ubuntu, eu sou porque nós somos. África. África. E aí, minha gente, como é que ficou aí para vocês o vídeo? O vídeo estava super adiantado e o áudio estava bem atrasado. Ficou atrasado, né? Isso, mas deu para entender. Deu para entender, né?
Depois eu vou colocar o vídeo lá de novo para vocês virem, mas o conceito é bem... Por exemplo, eu vou, assim, trazendo para nossa aula, né? Quando ela fala, no finalzinho, que ela fala assim, ela sintetiza, Ubuntu para a gente, por exemplo, não teria sentido, né? Eu só tenho sentido de ser professor porque vocês estão aqui, são alunos, e vice-versa. Então, é como a gente constrói, né? Não sou só eu que sei as coisas, né? Vocês trazendo, né, perguntas, dúvidas, memórias, né? A gente constrói junto, né? Eu sou porque vocês são, e a gente troca, na verdade, sintetizando o Ubuntu, né? Mas é uma cosmovisão, por isso que a gente falou sobre essa questão também da coletividade africana, né? Quando a gente fala de filosofia africana, tá tudo junto, né? O pensamento, né? A cultura, a arte, a filosofia, a religião, tá tudo junto. E eu gostaria que, né, se tivesse algum comentário ou alguma pergunta... Tipo o que a gente fez nessas aulas de apresentação, não foi? Que a gente organizou o debate, a gente trouxe ideias, e a gente começou a discutir sobre essas ideias. Não foi? Inclusive, Marcos trouxe uma frase lá de Nelson Mandela no professor de arte, né? Sim, professor de arte. Então, bem interessante. Então, vocês fizeram essa atividade com ele, na verdade, a gente pode pensar em Ubuntu nesse sentido, da partilha de ideias, né, de impressões, né? Só que isso é como se fosse um aspecto pequeno do Ubuntu, né? O Ubuntu é mais amplo, né? É quando você realmente se importa com o outro, que você, né, faz uma coisa não para si mesmo. Por exemplo, o Ubuntu é completamente contrário ao espírito, por exemplo, do capitalismo, né? Que fala que você é por você mesmo, que você sozinho vai se fazer e vai crescer e vai construir, né? Contra esse espírito. O Ubuntu é contra esse espírito, né? Caraca, então praticamente os países da África, não sei lá se os países lá em grande parte são capitalistas, não considerariam o Ubuntu por ter esses ideais? Não, não creio que eles não considerariam, João. Eu acredito que há uma... isso faz parte de um modo de ser, faz parte da cultura africana. Da cultura, né? Não tem como, entendeu? Eu, pelo menos, penso assim, pode ser que eu esteja enganado, mas não há capitalismo que destrua esse tipo de pensamento, entendeu? Faz sentido. É muito interessante. Espera, alguém escreveu aqui, Pedro. Professor, só queria comentar sobre o que falou de alterar o nome. A fala emprega seu idioma. Isso me fez lembrar de uma palestra que vi do Ariano Suassuna, onde diz que a mania do jovem em preferir outros idiomas e achar feia sua linguagem nativa é uma visão que mata toda a narração histórica do nosso povo. Ah, entendi. É o preconceito linguístico, é isso, mais ou menos, né? Não sei se eu peguei. Então, na verdade, a língua, né? Essa coisa da gente ter orgulho da nossa língua e falar corretamente. E, inclusive, foi até uma coisa que o Kaique, né, falou, a linguagem e tal. Eu falei, eu até argumentei, ok, a gente pode até facilitar em alguns momentos a linguagem, mas a gente precisa também ter contato, né, com palavras, né, e expressões que sejam mais complexas, porque senão a gente fica, né, reduzido, o pensamento fica reduzido, né? As estruturas do pensamento, e em filosofia a gente talvez consiga chegar nele, um filósofo que chama Martin Heidegger, que ele fala que a linguagem é a morada do ser, né? Então, quando você usa essa linguagem, você vai enriquecendo essa linguagem, né? Você comunica melhor, você amplifica suas ideias, você fica com uma argumentação mais robusta, né? Isso vale para a elaboração da prova do Enem, lá, da redação de vocês, né? Então, acho que muito boa a sua colocação aí, Pedrão. E, meus queridos, mais algum comentário? Porque, na verdade, nessas aulas que eu estou fazendo com vocês, são aulas mais simples, né? Informativas, assim, né? mais compactas, né? A gente não vai ficar viajando muito aqui hoje. Só queria saber se vocês querem perguntar mais alguma coisa, né? Ou fazer um comentário. Já tinham visto esses aspectos da cultura, da filosofia africana? Não, nunca tive contato com a filosofia africana. Como eu falei na última aula de filosofia, eu nunca soube que existia essa filosofia. Para mim era mais
parte da Europa, sei lá, e depois filósofos pré-socráticos, essas coisas assim, mas africano assim nunca tive contato, de verdade mesmo. A filosofia que a gente aprende comumente, né, João? Que é aquela É, que começa na Grécia, lá os filósofos gregos e tal. Né? Só que houve uma anterior, né? E, na verdade, hoje a gente está tendo contato com esse pensamento africano, tá porque aí a gente vai abordar as questões geopolíticas, né? Que tem a ver com a colonização, né? Por isso que tem verdade. esse movimento hoje de decolonialismo, né? De você descolonizar as coisas e começar a olhar, né? Desenvolver um outro olhar, né? É Olhar assim, mais geral, né? O contexto mais geral, né? você considerar outras culturas. Pode falar, Stephanie. Oi. Não, eu só ia falar que o que o Bia falou é muito real. Eu também nunca tinha nem ouvido falar assim sobre a filosofia africana. Aí eu parei pra pensar que a gente estuda muito pouco a África no geral na escola, né? O que a gente estuda mais é o que tem a ver com a nossa colonização já, né? Os africanos vieram para cá. Só que assim, a gente estuda muito mais, tipo, guerras europeias. A gente estuda também um pouco a Ásia, né? A Ásia e a África é meio excluído. A gente estuda muita coisa sobre a América do Norte, a América do Sul, até porque a gente está aqui, mas eu tenho certeza que aconteceu muita coisa na África que a gente não sabe porque na escola não tem esse costume de ensinar, né? Tipo, no... Como é que é o nome daquilo, Celso? Sim, Tem sim. É porque é justamente o que você currículo. falou. Não está no No currículo. É, Isso, a é a, gente pe- não tem muita coisa sobre a África no nosso currículo escolar, né? Então, tipo, muita gente não sabe sobre as coisas que acontecem. Eu, inclusive, que eu comecei a descobrir depois de grande, assim, tipo, no ensino fundamental mesmo, não aprendi. e a informação que a gente tem, toda a informação que a gente tem a respeito da África sempre chega para a gente, né, a partir da escravidão. A escravidão, os sofrimentos, né, nós já sabemos disso, né? E só que esse tipo de abordagem, me parece, Stephanie, que coloca também esse pensamento, essa cultura à margem, né? É como se você colocasse, assim, fortalece o preconceito, né? Como você fala só, Sim, né? aham. E eu, no vídeo, né, a moça, que eu não sei o nome dela, ela falou, que a África é o berço da civilização, né? Sim, Pelo amor de Deus, se for o berço da civilização, por que a gente não estuda isso? Tipo, por que a gente não aprende mais sobre onde que o mundo começou? Tanto que, para muitas pessoas, né, começou tudo de vez mesmo foi na Europa, na, tipo, Grécia, por ali, por ser mais antigo. Então, era só isso mesmo que eu queria falar. Tem um negócio aqui no texto que eu não sei se foi alguém daqui que perguntou essa questão não sei se foi numa outra aula, professor, a África é um continente só. Eu acho que no texto, inclusive, ele fala aqui no início, né? Que ano existia, então, antes da colonização, os diferentes povos da África que se identificavam como pertencentes a diferentes sociedades, reinos ou grupos tribais, e não em relação ao continente. Então tem uma diversidade, né? Como você falou aí, que é impressionante. Eu tinha um amigo que morava no Senegal, ele veio para cá estudar, já voltou. E ele falava francês, falava inglês e ele falava Wolof, que Wolof é um dos vários dialetos que tem no Senegal. Agora você imagina, né? São vários países que tem ali. Cada país tem vários dialetos. Você imagina como é que é isso? Eu não consigo imaginar. A gente não tem, né? No Brasil você tem regionalismos, né? Do Nordeste, do Sul, né? Mas você consegue se entender. Lá existem dialetos, que né? Uma linguagem diferente, entendeu? Tipo, esse dialeto que você quer dizer é tipo, eu não sei se eu peguei, é tipo espanhol e a língua castelhana. Não, não é um bom exemplo. O bom exemplo é se você imagina tribos indígenas aqui. O Tamoio fala diferente do Xingu, que fala Ah, diferente. tá, entendi. Dialetos mesmo, né? Sistemas completamente diferentes, sacou? Entendi. Português e inglês. Só que lá tem vários. Ah, que doideira. Eu não consigo, a gente não consegue imaginar. E talvez isso também, eu não sei se, isso eu estou viajando, isso possa também ter dificultado,
por exemplo, o acesso a esse pensamento filosófico africano, né? Se você tem vários dialetos, né? Para até se traduzir isso para uma língua que seja, porque você não o americano universalizou a sua língua, né? Inclusive o seu dinheiro, mas a África não fez isso, né? Então você tem lá os dialetos e tal, e você não tem, a gente não tem acesso à linguagem, né? A língua africana, por isso que é difícil, né? E aqui nós vimos, né? O que nós vimos? Temos três categorias: o etnofilosofia, a sagacidade filosófica e a filosofia profissional, né? São três aspectos da filosofia africana, e né, que a última que você falou, a última é a filosofia profissional, ela vai usar do pensamento filosófico europeu para olhar a realidade africana. Mas a etnofilosofia e a sagacidade filosófica, elas estão ali embrenhadas e envolvidas pelo pensamento africano, feito, né, a partir de filósofos africanos, de pensadores africanos. Então, na verdade, o que a gente está tendo aqui, né, nessas 4 aulas, é uma introdução à filosofia africana. Eu não sei se isso vai cair no Enem, mas é possível, pode cair como, pelo menos, como tema de redação. As questões na filosofia, acredito que não. Então, depois dessas aulas de filosofia africana, a gente vai fazer aquele, né, o tradicional. Mas eu tenho a oportunidade de ver com vocês aqui, pelo menos uma introdução. Então, vocês não saem daqui assim, dizendo, nunca vi isso, não sei o que é isso. Né? Quando alguém perguntar para vocês, não. Eu tenho pelo menos uma introdução, né? Estudei um pouco, né, da filosofia africana, tive um contato, ainda que pequeno, com esse pensamento. Existe um pensamento filosófico africano, né? Acho que isso é importante. Mais alguém, meus queridos? Comentários, perguntas? O que vocês acharam aí? Põe no chat ou então abre o microfone. Se não houver perguntas, ontem teve uma palestra que eu coloquei até para vocês lá assistirem, não sei se vocês puderam assistir. No dia 26, vai ter uma outra palestra falando sobre a história da capoeira. Se vocês puderem se inscrever, recebe o certificado, é gratuito e é bem interessante. Acho que eu só vou. Isso, se inscreve lá, tá numa atividade, acho que não sei se é na 3ª ou 4ª atividade que eu coloquei lá, um link para inscrição, de grátis, com certificado de 2 horas, Instituto Preto Novos, que fica ali no Rio, na Gamboa não, desculpe, Pedra do Sal, ali no Praça Mauá, Pedra do Sal, é um Instituto Pretos Novos. Ô, professor, você sabe se essa palestra de ontem ficou gravada? Eu ia assistir, só que eu não consegui assistir, não. Então, eu assisti, a coordenadora falou que, por enquanto, eles não podem disponibilizar por questão de patrocinador e tal, mas futuramente eles vão colocar na página lá do Instituto, o IPN, né, que é Instituto Pretos Novos, no futuro. Ok. Se você puder assistir do dia 26, né, porque não, eu vou assistir. E aí, mas você vai receber, acho que deve ter recebido no seu e-mail um certificado. Se você se inscreveu, você deve ter recebido um certificado para baixar. Depois você dá uma olhada lá. Meus queridos, hoje, então, recado dado. Se alguém tiver uma pergunta, um comentário, pode fazer antes que nós nos façamos a despedida. Não, prof. Beleza. Tô tranquilo também, sacei já minhas dúvidas. Então, beleza, cara. A gente se vê, então, na próxima quarta... Opa, fala, André. Eu acho que deixaram um comentário aqui que o senhor não viu, do Pedro. Vamos ver aqui. Peraí. O Pedro... Peraí. Eu tinha um amigo africano. Ele me falou isso quando eu tinha uns 12. Fiquei muito surpreso na época. Professor, o que o senhor falou da diversidade na África, é comum eles falarem o idioma nativo da tribo e de outras tribos, fora o francês e o inglês, dependendo da região. É exatamente isso. É isso aí. Francês, inglês e o dialeto da tribo. Os caras são poliglotas, meu irmão. Não é mole, não. Então, beleza, meus queridos. Até a próxima quarta-feira. 3ª aula de filosofia africana. Valeu, professor. Tamo junto, cara. Tchau, professor. Valeu. Tchau, professor. Valeu, gente. Boa tarde. Valeu, Celso. Tamo junto. Valeu, tamo junto. O senhor vai disponibilizar depois as imagens? Vou, inclusive esse vídeo, vou colocar também lá. Tá, ok. Beleza? Beleza. Obrigado, hein, professor. Nada. Um abração.
Outro.